Olá, estamos começando mais um programa especial aqui pela TV da Cidade. Hoje nós vamos falar sobre energia solar. Eu sempre falo que é um tema do futuro. Não, agora é um tema do presente. A energia solar está presente e está no futuro também. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio da TV da Cidade Carlos Eduardo Pscheit, ele, executivo de vendas da TAB Energia. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Thiago? Primeiramente, agradeço aí pela oportunidade de estar trazendo esse tema aí tão importante para toda a sociedade. Tenho certeza que vai ser muito benéfico para todo mundo que vai nos ouvir. Pois é, a gente está olhando os telhados das casas, telhados das indústrias, também agronegócio, né, e as placas fotovoltaicas, né, que tem aí o acolhimento da energia solar. Né? Como é que está a avaliação que vocês fazem da energia solar em Santa Catarina, no Brasil? Tem crescido a energia solar, o sistema, a implantação do sistema? Perfeito, Thiago. Esse é um tema que está muito em alta realmente, né? Nesse ano, principalmente, tem saído muito na mídia essa questão de investimentos em energia solar fotovoltaica. Nesse mês de março, especificamente, é um momento muito oportuno para a gente conversar sobre isso, porque foi estabelecido aí o limite, que a gente atingiu o limite dos 14 gigawatts de potência instalada com energia solar fotovoltaica aqui no Brasil. Para traduzir isso um pouquinho melhor aí para quem está nos ouvindo, 14 gigawatts é a potência da usina de Itaipu, que alimenta cerca de 11% do consumo total do Brasil. Então hoje a gente pode afirmar aí que a energia solar atingiu e superou a marca dos 14 gigawatts, tendo uma expressão muito grande a nível de Brasil, né? Com relação a Santa Catarina, o cenário é positivo da mesma forma. Segundo dados aí da Associação Brasileira de Energia Solar, foi atingido a marca de 120% de crescimento com relação ao ano anterior. Então, a gente consegue perceber que os catarinenses realmente estão antenados nessa situação e investindo muito nesse tipo de tecnologia aí para colher os resultados a curto e a longo prazo. Além do sol em abundância, né, Santa Catarina então desponta também no cenário. Quinto, né, dentro do ranking, é o quinto estado com maior implantação de sistemas de energia solar, é isso, né? Exatamente. Santa Catarina a gente já tem um cenário favorável a nível de indústrias, né, de apelo tecnológico, e agora a gente vê também esse apelo sustentável chegando muito forte para as grandes indústrias, né, que são projetos aí mais relevantes, né, a termos de a própria questão da geração de energia. Então, conseguem gerar mais energia de acordo com as suas áreas disponíveis. Então, a gente consegue perceber que realmente os catarinenses aí têm investido bastante nesse tipo de solução. As pessoas perguntam, não? Qual é o benefício, né, trazido pela energia solar? Bom, os benefícios são vários, né? A gente tem desde a questão financeira, que é o que a maioria das pessoas hoje pergunta, né? Poxa, mas faz sentido? Realmente eu vou ter esse retorno? Então, sim, faz muito sentido. Hoje, a TAB Energia conta com mais de 200 indústrias aqui em Joinville, né, instaladas. Projetos... São 200 sistemas instalados em Joinville? Usinas instaladas em Joinville, contando comércios, indústrias, agronegócio, residências. Então, hoje a gente tem uma expressividade bem grande dentro da cidade, dentro do estado e atendemos a nível nacional. Então, na própria cidade de Joinville aqui, os maiores projetos, a gente tem um projeto bem específico, é o projeto da Deller. Legal. É o maior projeto da cidade de Joinville e um dos maiores do estado de Santa Catarina. Então, em projetos em telhado, nesse caso, né? Então, foi um projeto com apelo principalmente sustentável, então não foi nem muito considerando a questão financeira, que obviamente vai ter o retorno, mas o interesse deles foi muito mais em ter uma cadeia produtiva pensando nas próximas gerações. Isso vai muito de acordo com os valores da empresa Deller e a gente se orgulha muito de fazer parte desse sonho que eles realizaram, né, e está contribuindo cada vez mais para o planeta. Eu tive pesquisando, antes da nossa entrevista, né, o site da TAB Energia, e ali constam que a fábrica da Deller, ali próximo ao Distrito Industrial, implantou 2.300 placas de fotovoltaicas, né? Exatamente, mais de 2.300 placas, né, apenas em um telhado deles. Eles têm uma capacidade muito maior de implantação.
eles já nos comunicaram que têm interesse em estar ampliando, né, e atingindo níveis maiores aí de geração de energia. E a título de curiosidade, esse sistema aí de aproximadamente 1 megawatt-pico de potência, ele tem uma geração equivalente a aproximadamente o consumo de 195 casas. 195 casas. Exatamente. Então, realmente é uma geração muito expressiva e que, a nível ambiental, faz muita diferença para o nosso planeta. Né? Exato. Né? E ainda tem a agronegócios, né? Também estive pesquisando no site de vocês estão implantando sistemas de agronegócio lá no Mato Grosso, é isso? Perfeito. Nós temos um cenário muito positivo aqui no Brasil, né, em termos de radiação. Nós somos muito privilegiados nesse sentido. Né? Então, Joinville ainda é uma cidade com um nível de radiação não tão interessante como em outras regiões do Brasil, porém muito interessante em comparação com cidades da Europa, por exemplo, né, países da Europa. E o que acontece é que regiões, por exemplo, Mato Grosso do Sul, sul do Ceará, que é onde a gente também está expandindo as nossas atividades, são regiões que têm um nível de radiação maior. Então a gente consegue gerar mais energia com menos quantidade de placas. Ou seja, acaba se tornando um projeto mais eficiente e de custo menor, acarretando em um retorno financeiro também mais atraente. Então, nesse momento, a gente está expandindo aí nossas operações para o Mato Grosso e para o sul do Ceará também. Olha só. Joinville chove bastante, mas isso não importa, porque a radiação da energia solar não afeta em nada. Exatamente. Pode investir, joinvilense pode investir em energia solar. Pode investir sem medo, a gente costuma falar. Né? Essa questão da chuva em Joinville, sistema solar, parece que não combina muito. Então, legal. A gente escuta muito essa dúvida. É um mito. É um mito, porque o sistema de energia solar, ele performa a partir da luz solar. Então, não necessariamente precisa ter aquele sol escaldante, bonito, que temos muito pouco aqui na nossa cidade, né? Então, vários dias de chuva. Entretanto, o sistema também performa em dias de chuva, porque luz solar existe nesse caso. Então, é fato que em dias de chuva o sistema vai performar um pouquinho menos, mas ele vai continuar gerando sua energia. Aí cabe ao consumidor optar por uma empresa que tenha expertise adequada para conseguir estar apresentando um cálculo correto dessa geração de energia conforme a cidade em que ele está estabelecido. Essa parte de projeto, de engenharia, é um dos pontos mais importantes na aquisição de um sistema fotovoltaico e é esse o ponto de alerta que a gente sempre costuma comentar com os nossos clientes e com o público geral. Então, fundamentar muito bem a sua escolha e não apenas ir pela questão de preço ou pensar que é apenas um equipamento, uma placa, um inversor, não. É um projeto de engenharia que vai garantir a eficiência desse equipamento e a economia prometida. A TAB faz o projeto de implantação, implanta. O que a TAB ajuda na energia solar? Perfeito. Nós atuamos com a solução completa. Legal. Então, todo o acompanhamento, a parte de pré-vistoria, analisar a condição do telhado, analisar a área de terreno, enfim, qual que é a situação local. Então, a nossa equipe de engenharia faz essa análise. A partir daí, a gente elabora um projeto personalizado de acordo com as condições locais, os parâmetros que a gente levanta ali na nossa visita. Então, elaboramos um projeto em software e fornecemos uma proposta, uma solução para o nosso cliente. O cliente tendo interesse em avançar com esse projeto, a gente implementa a usina, faz toda a parte de instalação, execução, homologação com a concessionária, que é uma etapa muito importante, né, justamente para que esse sistema esteja conforme as regulamentações. Isso é importante. Muito importante, e até pela questão dos prazos, acredito que a gente já vai entrar nesse tema aí da Lei 14.300, que foi aprovado, mas essa parte da homologação é muito importante optar por uma empresa que também já tem essa experiência e expertise para conseguir atender aos prazos da própria concessionária, né? E não paramos por aí. Essa é a parte apenas da implementação da usina. Tem a parte do pós-venda, que é talvez até mais importante que a própria instalação. Afinal, serão 25 anos que esse cliente vai estar conectado com a empresa que está instalando essa solução, né, fornecendo essa solução. Então, a gente costuma dizer que é feito um casamento com a empresa, basicamente. Por isso que é tão importante optar por alguém que realmente transmita segurança na hora de apresentar esse projeto. Fala um pouquinho mais a respeito do custo-benefício, né, da implantação, custo-benefício. O custo-benefício,
o pessoal sempre costuma comentar de payback e retorno financeiro, né, que é o que a maioria tem um interesse maior. Então, o payback ele vai variar de acordo com o tamanho da usina, com a região que essa usina está instalada. Joinville é uma situação de irradiação, oeste de Santa Catarina é outra situação, Mato Grosso é outro cenário. Então, tudo isso precisa ser realmente avaliado e feito um projeto de engenharia. Mas, assim, na média, o que a gente tem visto para a nossa região? Retorno de investimento girando em torno de 5 a 7 anos para projetos menores, né? Projetos aí residenciais, comércios e pequenas indústrias, e projetos industriais, quando a gente entra com algo mais específico, que tem uma rigorosidade maior por parte da concessionária, exige uma questão de proteções também, né? Mais acurada nesse caso. Então, são projetos que vão ter um retorno entre 6 a 8 anos, a gente pode considerar algo factível. Então, com relação ao custo-benefício, vale a pena esse investimento? O que a gente sempre comenta é que o valor investido nesse projeto, se não for feito no sistema solar, vai ser pago para a concessionária, independente da situação. A gente até costuma comentar que a fatura de energia é um aluguel que você tem infinito, uma dívida infinita com a concessionária de energia. Interessante. Então, a ideia que a gente traz aqui com a solução da energia solar é trocar uma dívida infinita por uma dívida finita, talvez a partir de uma cooperativa, uma instituição financeira que consiga proporcionar um financiamento com uma parcela similar ao custo da fatura. Então, a gente tem vários projetos com essa característica, onde o cliente muitas vezes nem custo ele não tem. Ele apenas troca algo já existente por uma parcela de financiamento durante esses 5 a 7 anos. Ele paga o financiamento, depois disso ele tem aí um prazo de 17 a aproximadamente 20 anos aí de geração. Você sai do gasto para o investimento. Hoje você está gastando, né? Com a energia solar você vai estar investindo. Exatamente. Utilizar um valor gasto hoje de uma forma mais inteligente e mais eficiente nesse caso, né? Por quê? Porque você vai estar transformando isso no investimento. Então, muitos costumam falar, poxa, mas eu não vou investir agora tantos R$1.000 ou algo nesse sentido. Na verdade, você vai estar antecipando algo que você pagaria de qualquer forma para a concessionária, né? E que hoje, a partir das instituições financeiras e possibilidade de financiamento, você consegue simplesmente trocar uma fatura por uma parcela de financiamento e ter o seu sistema de geração própria de energia. Então, hoje a gente costuma dizer que não tem mais desculpa, né? E as instituições financeiras descobriram esse nicho que o pessoal quer trocar, quer implantar o sistema e já estão fazendo publicidade do financiamento, né, dentro daquela questão de energia solar, né? Então, elas descobriram esse foco também, esse nicho, né, do pessoal que quer trocar, que quer evoluir, que quer avançar, né, na energia solar. Perfeito. Eles visualizaram essa oportunidade, né, de auxiliar o consumidor a ter a sua própria energia. Então, é algo que é bastante benéfico também para as próprias instituições financeiras, né, principalmente na questão do próprio pagamento do consumidor, porque ele não está fazendo uma nova conta, ele está trocando uma conta que já existe, né? Então, até por questão de inadimplência, tudo isso acaba sendo muito facilitado para as cooperativas, para as instituições financeiras. Então, hoje tem diversas linhas de financiamento com várias instituições financeiras, na qual o cliente pode tranquilamente estar conseguindo algo muito próximo do valor da sua fatura, né, ou mesmo até mais barato do que a própria fatura de energia, e com isso ter um ganho imediato, né, a cada mês, a partir do momento que ele instala energia fotovoltaica. Então, isso a gente tem validado a partir das nossas usinas e consegue afirmar com clareza aí que é possível. Que ótimo, Carlos. Nós estamos acabando o primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar a respeito de por que implantar o sistema de energia solar agora no ano de 2022. 2023 vai ter um aumento aí de uma alíquota. Aguarda só um minutinho aí, a gente já volta. Voltamos agora para o segundo bloco do programa aqui da TV da Cidade. Hoje estamos recebendo o Carlos Eduardo Pscheit, ele executivo de vendas da TAB Energia, né? Faz o projeto, a implantação, dá toda a consultoria. Quem quer instalar energia solar, aquelas placas fotovoltaicas que estão aí nos telhados, né, que é o presente e também o futuro, né? O sol, a radiação aí, muito bacana, Carlos. E aí, nós temos uma novidade aí,
a partir de janeiro de 2023, nós temos uma alíquota nova. Explica um pouquinho para nós a respeito disso. Vai ter um aumento, vai ter... Então, interessante nós implantarmos a energia solar ainda esse ano de 2022. É isso? Exatamente, Tiago. Esse tema, basicamente, ele diz respeito à aprovação da Lei 14.300, do Marco Legal da Geração de Energia Solar aqui no Brasil. Aquele assunto de taxação que o pessoal comentou tanto em meados ali de 2019, na realidade já faz 4 anos que esse assunto vem sendo discutido, 4 a 5 anos. Então, nesse momento, foi realmente aprovado, ele foi paralisado durante um tempo ali na pandemia, e em janeiro de 2022, no dia 7 de janeiro, foi promulgada a Lei da Energia Solar. Então, quais são os benefícios, né? Quais foram as principais mudanças? O principal benefício é que o segmento de energia solar no Brasil, ele tinha algumas desconfianças, né? Porque poderia mudar uma coisa daqui a 2 anos, como é que vai ser essa compensação de créditos, eu posso estar fazendo investimento que eu não tenho certeza do que vai ser lá no futuro. Então, tudo isso foi solucionado com a promulgação dessa lei, porque hoje a gente tem um texto que tem as diretrizes do que vai acontecer efetivamente com a energia aqui no Brasil. Então, o principal ponto é que trouxe segurança legal, segurança jurídica para investimentos no segmento de energia solar. Então, com isso já teve um aumento muito grande na busca por esse tipo de tecnologia, né? A gente já sentiu os reflexos dessa aprovação da lei, e esse é apenas um dos temas. Agora, o tema que mais vem chamando a atenção, né, a mudança que mais vem chamando a atenção, é justamente sobre a taxação. Então, o que ocorreu, né, basicamente? A gente tem garantido por lei que consumidores que adquirirem o seu sistema e tiverem o parecer de acesso aprovado até finalzinho de dezembro, início de janeiro de 2023, então final de 2022, início de 2023, mais especificamente até 6 de janeiro de 2023, terão direito adquirido na condição atual até 2045. Ou seja, a partir de 2023, para novos entrantes, terá uma nova tributação sobre uma componente tarifária. Essa componente tarifária, de forma resumida, trata-se da transmissão do uso da rede, vai ser cobrado um novo imposto, né, sobre esse fio B, que no total, né, quando efetivamente ele estiver no 100%, ele vai representar cerca de 28% da componente que a gente tem hoje, do total da tarifa que a gente tem hoje. Então, de modo geral, aquele retorno financeiro que a gente comentou entre 5 a 7 anos, para quem entrar depois de 2023, pode virar 7 até 10 anos. Então, ele não vai acabar inviabilizando essa solução no Brasil. Mas, certamente, quem conseguir entrar nesse ano vai ter muito benefício aí. Afinal, são 23 anos sem pagar impostos adicionais, né, nessa condição que a gente tem hoje. Mas eu preciso instalar neste ano de 2022. Até, como você falou, até dezembro, até janeiro, a primeira semana de janeiro, vira a chave, e aí começa essa alíquota aí pelo marco legal da energia solar. Então precisa ser feito agora, esse ano. Exatamente. O projeto fotovoltaico, ele envolve algumas etapas. Então, temos a etapa da elaboração do projeto, do envio dessa documentação, do memorial descritivo do projeto para a concessionária de energia, e a partir daí a gente tem aprovação no parecer de acesso, que é o quê? A aprovação desse projeto que foi encaminhado pela empresa, pela concessionária. Então, o que a gente precisa até dezembro é ter o parecer de acesso aprovado. Certo. A partir daí, a gente tem um prazo limitado ali para estar instalando a usina e concluindo a homologação final. Então, o que é muito importante? Esses prazos, essa elaboração do projeto tem um certo tempo. E o mais importante é o quê? Hoje a gente está entrando praticamente em abril de 2022. Exato. Temos aí 6 a 8 meses praticamente para estar com essa usina aí, de certo modo, já aprovada na concessionária e pronta para ser instalada e finalizada. Então, quanto mais o tempo passa a partir desse momento aí, mais riscos os consumidores correm de perder essa condição atual, né? Até porque nós do setor já temos sentido, então, esse aumento da demanda e com isso a gente tem outros resultados, que são quais? Sobrecarga das concessionárias. Então, na condição normal, já é algo bastante burocrático, agora com essa elevação de solicitações, certamente o prazo vai se estender um pouquinho mais. Ou seja, né, temos aí um risco maior de perder essa condição. E também a própria escassez de material de equipamentos, né? A gente tem algumas situações ocorrendo com os principais países que exportam esse tipo de equipamento, China é um exemplo, né,
que acaba acarretando também em escassez de material. Então, aumentou a demanda, escassez de equipamento. Preços, com o aumento da demanda, tendem a subir também. Então, a gente costuma alertar, assim, já alertamos todos os nossos clientes que o momento ideal para investir é agora. O momento para dar sequência, dar esse primeiro passo para a sua geração própria de energia é agora, justamente. Nós estamos em abril, faltam 7 meses, né, para fechar aí essa lacuna, vamos dizer assim, essa lacuna, para que venha o benefício, né, dessa alíquota aí. Na hora de 2023, você vai começar a pagar essa alíquota de 15% e vai aumentando gradativamente. Perfeito. Essa questão dos 15% em 2023 é porque essa componente tarifária, esse imposto, essa alíquota, ela não vai ser cobrada de uma hora para outra, ela vai ser cobrada de forma escalonada. Okay. Então pense em uma escada onde vai aumentando ano a ano o tributo que está sendo cobrado sobre a energia até meados ali de 2030, 2031, onde será atingido a porcentagem máxima dessa cobrança, que seria cerca de 28% da tarifa atual. Então, se a gente pensar em uma tarifa de R$1, 28 centavos já estaria sendo perdido a cada quilowatt-hora a partir de quando isso tiver 100% executado, né? Então, realmente, hoje a gente tem uma condição muito interessante. Para o pessoal entender um pouquinho melhor, qual que é a condição hoje, né? A gente tem dois tipos de consumos e abatimento. A gente tem o consumo instantâneo, que é o qual o sistema está gerando energia durante o dia e já consumindo nos equipamentos. Okay. Por exemplo, numa casa, tem um ar-condicionado ligado, está sendo gerada energia, já está consumindo ali no equipamento. E a gente tem uma outra situação de mandar essa energia para a rede. Então, sobrou energia, estou gerando um pouquinho a mais do que eu estou consumindo, eu injeto na rede, isso retorna como créditos na minha fatura. Interessante isso. Então, esse é o sistema de compensação de créditos, também regido pela Lei 14.300. Isso já vem desde a NBR 482 de 2012. Então, esse é o sistema de compensação de créditos que permite com que o consumidor não precise de um banco de baterias, então ele não precisa fazer um investimento adicional para armazenar energia. Pode simplesmente utilizar esse sistema da rede, então manda os créditos para a rede e recebe como créditos na sua fatura de energia. Então, esse é um cenário muito positivo. E aí, retomando um pouquinho, tudo que você injeta na rede, hoje o único tributo que existe em alguns estados, e fique bem claro também, não são em todos, é o custo do ICMS. Então, o ICMS incide sobre a componente de transmissão, a TUSD, né? Então, esse é um cenário, é o que tem hoje. A partir de 2023 vai ter esse custo do ICMS e mais a cobrança sobre o FUB. Então, o fato vai aumentar aí os impostos para a população em geral. Que bacana! Não é por acaso que a gente trouxe o Carlos hoje nessa entrevista especial para alertar, para que faça o projeto, a instalação, agora no ano de 2022. Nós estamos há 7 meses para acabar o ano, esse é o ano de fazer a instalação. Pensa, calcula, planeja e coloca o sistema no seu telhado, né? Os condomínios, as residências, o pessoal das indústrias, agronegócio, está crescendo bastante, agronegócio também. Então a gente tem percebido isso, né? Olhando para os telhados, né? Então é uma forma de você ganhar esse benefício aí que o barco legal aí está dando, né? Algo muito bacana também de citar é a questão de poder enviar créditos para outra unidade consumidora. Ótimo. A gente tem algumas situações aí que o cliente tem a residência aqui em Joinville, mas tem mais uma casa na praia. Então, o que ele pode fazer? Ele pode instalar a usina solar dele aqui em Joinville e o excedente, os créditos que sobram, ele envia para casa na praia. Genial. Ou seja, são 2 locais que ele acaba pagando apenas a tarifa mínima ali de energia, né, e consegue reduzir seus custos. Então, isso é uma possibilidade, inclusive, para empresas também, né? O cliente tem uma empresa que tem um telhado maior, uma disponibilidade maior de área, vou instalar o sistema aqui e vou mandar para minha casa, vou mandar para a casa dos sócios, né? Obviamente que daí precisa a questão de passar a titularidade da fatura para o CNPJ ou vice-versa, mas é algo perfeitamente viável e que nossos clientes têm aproveitado bastante também. Legal. Eu estou vendo aqui a WEG, né, na sua camiseta aqui. Os aparelhos são da WEG. Fala um pouquinho mais da WEG. Vamos lá, a WEG hoje é referência nesse segmento de energia solar, né? A WEG atua como a distribuidora desses equipamentos, então, principalmente na nossa região, é muito conhecida, né? Mas a nível nacional
também tem bastante expressividade e o grande ponto é que a WEG dá a garantia desses equipamentos. Né? Então, hoje a TAB Energia é um dos principais integradores WEG do Brasil, integrador WEG 5 estrelas, né? E com isso a gente consegue transmitir muita solidez para os nossos clientes. Nesses projetos de grande porte, os 3 maiores projetos industriais de Joinville são nossos, né, da TAB Energia. Porque justamente a questão de projeto, execução e expertise atrelada a um equipamento garantido por uma empresa de muita solidez aí nacional. Né? Então a gente consegue unir o útil ao agradável e realmente fornecer uma solução completa com a certeza de que o cliente vai ter o resultado esperado. Carlos, nós estamos quase terminando a nossa entrevista. Faltou algum destaque para falar para o nosso telespectador? Algo que... acho que a gente comentou bastante sobre a urgência, efetivamente, em buscar essa solução. Né? Importante ter um pouquinho de clareza maior na hora de escolher a empresa, né? Não focar apenas num equipamento X ou Y, não focar apenas em preço, focar na empresa que te transmite maior segurança para estar fazendo esse investimento. A partir da apresentação de projeto, da visita técnica, de cumprir especificamente todas essas etapas do projeto. Então, isso que vai garantir o resultado dessa usina. Né? E para empreendedores, né, grandes empresários aí da região, grandes empresas já têm buscado muito esse tipo de tecnologia, principalmente com apelo sustentável. Então, a parte sustentável, a parte de incentivar as próximas gerações, ter uma produção mais consciente de acordo com as práticas ambientais, isso tem pesado muito efetivamente aí no nosso cenário e a gente tem visto uma busca muito grande e positiva nesse segmento aí industrial aqui de Joinville. Você falou uma palavra bem bacana, prática ambiental. Imagina uma empresa colocar no seu ofício ou divulgar que a sua energia é gerada pela energia solar. É um diferencial. É um diferencial muito grande, principalmente no quesito de classificação a nível até mundial. Aqui a gente tem empresas muito grandes em Joinville, né? Então, essas empresas conseguindo validar a partir dessas certificações ambientais internacionais que elas conseguem, validando com o sistema fotovoltaico, se qualificar para fornecer para outras empresas. Então, o mundo está com um olhar diferenciado para esse tipo de solução, para empresas que incentivam as próximas gerações, que pensam em sustentabilidade. Então, tudo isso, no final das contas, agrega muito, não só na questão financeira, mas também de posicionamento e de apelo sustentável. Legal. Como é que eu encontro a TAB Energia? Bom, a TAB Energia você pode encontrar em praticamente todas as redes sociais. No nosso site vocês conseguem ver os nossos principais cases, algumas dessas usinas aí que eu comentei nessa nossa conversa, podem ser consultadas lá, www.tabenergia.com.br. Vai ter o nosso contato também que a gente deixa, então qualquer dúvida, qualquer necessidade aí, a gente fica totalmente à disposição para auxiliá-los. Eu posso fazer um simulado lá? Pode, a gente tem o simulador no nosso site, então basta entrar ali na plataforma, colocar o seu consumo, mais algumas informações que são solicitadas e você já tem uma estimativa inicial do que seria necessário para esse seu consumo, qual que seria um custo aproximado desse projeto e se quiser avançar, a gente tem os nossos consultores e especialistas para estar atendendo. Legal. Falando em especialista, né, vamos agradecer aqui a entrevista, Carlos, especialista em energia solar. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Thiago, e precisando aí que a gente converse um pouquinho mais para expandir um pouco mais esse assunto aí que é tão importante para todos, estamos à disposição. Legal, obrigado. Obrigado pela sua presença e esclarecimento. Nós vamos ficando por aqui em mais um programa especial aqui pela TV da Cidade. Voltamos no próximo programa. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até breve.